Enquanto ela está filmando, vamos rezar um Pai Nosso, né? Agradecer a nosso Deus por mais esse vídeo que nós está hoje aqui. Mesmo que Ele está dando essa oportunidade a cada um de nós estar hoje vivos para comemorar esse dia da criança, né? Vamos rezar em agradecimento ao nosso Deus? Então, pessoal, a gente vai dar continuidade com o artesanato aqui, com a história do artesanato do nosso povoado. Uma pessoa aqui que também faz parte muito da história do artesanato aqui. E o nome dele é José Pereira. José Pereira, que a gente chama de Bizeca. Bizeca tá aí. E ele vai falar um pouco da história dele no artesanato. E um pouco da história dele também, que é muito rica. É uma história grande. A história de Bizeca aqui, nosso povoado, a contribuição que ele deu e ainda contribui aí por outras regiões aí, é grande. E a gente vai contar uma história. E eu vou perguntar para ele, Bizeca, faz quanto tempo que o senhor iniciou nesse artesanato? Você começou com quantos anos? Diga aí. Júnior, mais ou menos, eu comecei, eu acho que com... Eu disse que era quando eu me casei, mas eu lembrei que eu comecei ainda no Cafundu, onde eu morava. No Cafundu, né? Dentro das grotas lá. Eu trabalhava mais com o Padre Galego, Mauro, comecemos ali, nós juntos ali, Antônio Luiz, o finado Frauso. A gente começou por ali, naquele tempo. Eu lembrei agora, Júnior, eu disse que era quando eu me casei, mas não foi muito antes. Eu tinha parte de uns 17 a 18 anos, eu comecei a fazer arremedo. E depois de 17 anos, eu trabalhei, fiz todo tipo de arremedo que o povo da Serrinha fizeram, eu também fiz. Fez isso aqui, né? Começou com esse, não foi? Quando eu comecei, Júnior, eu comecei com o que eu falei para você, que ele não é desse estilo aqui. Eu comecei fazendo violinha. Violinha, sim. Isso, que é um arremedinho pequenininho. Era um arremedo que quando a madeira não dava outro tipo de arremedo, o violinha era feito com esse restinho de madeira. Às vezes, um pedacinho de madeira desse tamanho aqui, ó, daqui para baixo, ele dava um violinha. Ele dava um violinha. Era. Som bonito, limpinho, arremedinho bem feitinho, quadradinho, bem lindo mesmo. E o povo gostava também muito. Então eu comecei fazendo violinha. Do violinha eu passei para isso aqui, que é o bico de pato, né? É, o bico que de o pato. Povo fala hoje bico de pato. É o bico de pato pequeno, né? Porque tem hoje o bico de pato grande, que né, desse daqui para frente, né, gente? É, isso aí já ainda é pequeno. Isso, o bico de pato era maior desse ainda. para frente aqui, o bico de pato pequeno ainda, esse aqui. Mas o grande, ele vai mais ou menos para aqui assim, ó. É por aí. É grande. E depois do bico de pato, então... eu comecei a trabalhar para o Adriano, que era o meu tio, e depois de muito tempo eu vim para a Serrinha, e foi o tempo que eu me casei, né? Aliás, em 1980, eu tinha 20 anos, casei e continuei trabalhando. Então, como eu fazia os arremedinhos bem feitinhos, com bom som, então os homens que compravam arremedo aqui, que era o Adriano, Mané Luiz, e com o Padre Belardo, né, que era padrinho do meu filho também, a gente trabalhava para ele. E cada um que quisesse o meu arremedo, porque eu fazia bem feitinho, com bom som, né? E aí mudei para fazer esse aqui, que antigamente era um arremedo grande. Era maior, né? Era um som do caramba de bom, né? Eu comecei a trabalhar fazendo isso aqui, torneado. Torneado, né? É o juruti. Torneado, juruti torneado. Então, eu não só fazia o juruti. Quando eu comecei a fazer, eu gostava de... ir testando, provando, sabe? Então fui mudando. Fiz o juruti, fiz o arremedo de rolinha, desse estilo aqui também, né? Pronto. O rolinha na minha época era esse aqui, ó. Era aí, desse tamanho mesmo, Era né? desse tamanho o rolinha. O juruti que eu fazia era desse tamanho. Por isso que o povo gostava, só gastava mais madeira. Era. Mas o povo gostava porque eu fazia caprichado. Um acabamento esquisito que eu fazia, que o povo ficava louco de pedra, porque ficava bem brilhoso, sabe? E o som. E depois fui mudando, fiz o juruti, fiz o rolinho, aí fui mudando cordunis, codorna, como eu disse a você, o de nariz, né? Que nariz. Chama... Zabelê, né? Zabelê, isso. Que chama zabelê, que chama asa branca. Sariema, asa branca, rolinha, dessa rolinha normal, fogo pagou, cafofa, a rolinha branca, tudo isso ele chama. E todo tipo de arremedo que você imaginar, eu fiz, né? O aviãozinho. Sim, o aviãozinho também, eu amava fazer o aviãozinho, porque ele era no estilo do avião mesmo, né? Era o arremedo que, quando eu expliquei para você, ele era
furado aqui, como esse daqui, ó. Só que aqui, desse lado aqui, ele era tinha um furo e do outro lado o outro. O aviãozinho, ele não era furado, Juninho, no centro que nesse daqui é furado. O aviãozinho ele era furado mais para um lado aqui, ó. E era? Era porque esse lado aqui era para fazer o arremedo do som mais fino, era para chamar um tipo de nambu, de codorna, né? Era a codorna e a cordoniz. E do outro lado era o som mais grosso, que era para chamar, parece que era, se não me engano, codorna, né? Codorna. Codorna que a cordoniz fica mais fino, né? É. Então aqui era para codorna e aqui do outro lado cordoniz. E furava aqui, furava aqui. Quando você coisar aqui, você dava um cortezinho aqui, ó, no serrote, serrava um pedacinho até aqui, até chegar no cantinho que você furava. E outro aqui, ó, deixava só o biquinho para você fazer o modelo dele. E aqui embaixo você dava um corte aqui para ele ir para lá e outro para cá, para ficar a asinha, as duas asinhas aqui com um aviãozinho. É lindo demais. Era bonito. Lindo eu já demais. vi um desses, mas não tem um. Eu vou botar uma foto aí que eu acho que eu Pronto, tenho. você vai encontrar o aviãozinho e vai botar. Se tivesse aqui, eu ia fazer o morde dele aqui no instante. Mas, e tá com muitos anos que eu trabalhei, né, como eu disse para você. E depois do arremedo, que a gente fez o arremedo, aí foi quando Aí sim. Aí vem a nós história entremos na na caneta. caneta. Caneta, uma parecida com essa, né? Parecido com essa. É modelo, essa daqui, eu vou mostrar para vocês aqui. Numa foto que eu tirei, é o mesmo estilo da que o Juninho fez aí, isso aí, Juninho também muito caprichoso. Eu vou tentar abrir aqui, olha aí, gente. Vê se dá para vocês verem aqui no vídeo, na foto, ó. Essas eram as que ele pediu para eu trazer e eu esqueci. Eu tenho elas em casa aqui, ó. Do tempo que eu fazia, tá mais ou menos com 10 anos ou mais. 10, tá com mais, tá com muito uns mais. 15 anos. Uns 15 anos que eu parei de fazer. Então, minha gente, o criador dessa caneta aqui, Juninho achava que fosse eu, mas não fui eu. O criador dessa caneta foi o nosso irmãozinho, que também é um craque no artesão, né? Mauro Francisco de Oliveira, que é irmão do meu cunhado, Paulo Francisco, Sim, galego, né? Timau. Para que eu trabalhei muito tempo também, depois do meu compadre Belardo, que era uma pessoa que eu gostava muito. Trabalhei muito tempo também para o meu cunhado também, né? Para quem eu mais trabalhei foi para o compadre Belardo e meu cunhado galego, né? E a criação dessa caneta, o criador foi o nosso irmãozinho Mauro Francisco. E depois de um tempo ele parou de fazer, né? E como o arremedo deu uma fracada, então eu achei por bem, já que eu não tinha um outro meu, eu trabalhava na roça. Isso eu trabalhava de manhãzinha até umas horas no arremedo. E quando era de umas horas em diante eu ia para a roça, né? Tinha que botar a minha roça para plantar meu feijão, minha mandioca, para cuidar dos moleques, né? Que era muito 5 moleques para comer, né? E então eu tinha que trabalhar, meus irmãozinhos, na roça e no arremedo, né? E a caneta foi criada num tempo que o arremedo deu uma fracada. Foi. Ele sempre teve, né? O arremedo Sempre sempre teve uma teve, né? fracada, Ia voltava bem, bem, né, voltava, ia bem, depois Isso, piorava depois de dava novo. uma piorada, aí ficava aquela coisa, os cabos não queriam comprar. É ruim. E só queria, e aí às vezes baixava o arremedo. Baixava o preço. Aí a gente parava mais de fazer, porque não ia fazer de graça, que não valia a pena, né? E eu fiz muita caneta. Eu cheguei, minha gente, a fazer até 15 dúzias dessa caneta aqui. Eu fazia 15 dúzias. Não por dia, sabe? Eu fazia por semana, porque o difícil da caneta, gente, não é tornear. O difícil da caneta, eu acho que o Júnior vai confirmar isso comigo, é aqui, ó. É o furo. O furo O furo, ó. É o furo. Chega que eu já... Eita, que essa aí já tá estourada. É o furo Mas é o da furo. caneta, gente. Ó, e esse buraquinho aqui, quando coloca o grafite, né? Grafite que fala, né, Júnior? O refil, né? Isso. Aqui, minha gente, se você não souber, você perde todas as canetas, porque ela, se você furar aqui qualquer coisa torto, ela rompe aqui, ó, e vai sair de um lado. É isso mesmo. E tá perdida, né? Isso E mesmo. então, o povo me admirava porque eu inventei um negócio, sabe? Que eu furava, Juninho, bem furadinho, isso aí, ficava caprichado, certinho. Dificilmente eu perdia uma caneta, né? E eu vendi muito, o meu tio Adriano, ele comprava, levava para Caruaru, levava para outros cantos que ele vendia, né? E então essa caneta foi criada pelo nosso irmão Mauro Francisco. E foi uma coisa que ficou aí espalhada, ele parou de fazer. Parou de fazer. Aí depois Djalma
continuou. Isso, continuou Djalma. Aí ele inventou. Djalma, esse aí é um pouco diferente. Esse estilo Esse aqui daqui foi. eu acho que foi ele que inventou. Foi ele que inventou, sabe? Pronto. Ele me ensinou a fazer. Isso aqui foi eu que fiz, ele me ensinou. Aí o sistema de colocar o bico dela é diferente. É, né, É. Júnior? É usado uma 07, sabe? Uma 07. Ah, essa daqui, né? É. Que essa daqui é 07 também ou É Bic? 07, é 07. Tudo 07 aqui. A minha, eu tanto fazia para 07 como fazia para Bic. Da Bic, Eu né? tinha o coisinha que eu furava, sabe? Aí eu tinha um mais largo e um mais estreitinho. Aí lá dentro você já tinha um encaixozinho, né? Porque tem uma que tem um encaixozinho que ela cola. Ela cola, é. Né? E a outra ela entra. Ela entra. Aí eu acho que essa daqui parece que é a Bic, Juninho, que ela, a Bic, ela né? fica por dentro. Eu acho que é a Bic mesmo. Que essa daí ela tem o encaixinho que ela topa no É, né? é isso mesmo, é. E a Bic ela fica, eu acho que fica meio pra dentro. O encaixe dela é mais pra dentro. Pois Isso é. que era um negócio que eu fazia, que ficava muito bem encaixado, né? Mas rapaz, o senhor era casado com uma bisneta de Amâncio, né? Bisneta de Tia Manso. Tia Amâncio, a moça Magostinho. Isso. Filha de... Filha, ela era neta de Manuel Manso. O Tia Manso era pai de Tio Manuel Manso. Uhum. E Tio Manuel Manso era pai do meu sogro, José Armanso. E era. Pessoa É mesmo. Pessoa que eu admirava demais, meu sogro. Pessoa que a gente amava muito. Tanto a filha que eu amava como eu gostava muito. Foi um parceiro para mim. Foi, Tizamãs. Perdi tudo do meu casamento. Era uma pessoa que a gente gostava muito. Então a minha esposa era a filha mais velha dele. A filha mais velha, né? dele, Lourdes, Maria de Lourdes Nunes de Oliveira, né? É. Que faleceu. Vocês que fazem parte do canal de César e também das minhas filhas não sabem. Mas a minha esposa morreu dentro da igreja. Foi, eu me lembro desse nossos dia. braços, né? Eu me lembro. Era a novena de São Sebastião São naquele Sebastião, dia 19 de janeiro de 2006. tempo. Ih, rapaz, já faz esse Ela tempo todo já. apareceu, esse tempo todinho. Ela apareceu dentro da igreja. Foi. Então, a minha vida, depois que a gente se casou, eu já era uma pessoa da igreja, né? Que me criei dentro da igreja, mas meu pai e minha mãe era da roça para a igreja. Uhum. E da igreja para casa. Não tive infância, a minha infância foi a roça, né? Uhum. 7 anos eu comecei a trabalhar na roça, mas com 18 anos eu comecei a minha missão de participar das coisas da igreja. Uhum. E quando foi em 80, eu casei. E quando eu me casei, já também começou a minha missão na igreja. Uhum. Eu vou dar uma parada aqui, pessoal. Vai ter a segunda parte ainda desse histórico sobre a vida, um pouco da vida de Bizeca, né? Bizeca, pai de Ana Lúcia, Juliano Nunes, Gilvânia, Gislane, pai dessas pessoas aí, meus primos. E eu vou botar a segunda parte aí nos próximos dias. Aí a gente está continuando a história do artesanato, né? Que a gente começou lá com um vídeo de Amâncio. E tem vários vídeos aí, se vocês quiserem, sobre a história do pio, do arremedo, né? Que é uma principal fonte de renda aqui do nosso povoado. Uma das principais, né? Para os artesãos. Vai ter uns vídeos aí, principalmente da história do primeiro torno. Da pessoa que Bizeca mencionou aí, que é Tio Mauro. Foi o que iniciou a questão do torno, do arremedo de jiruti de torneado, de várias coisas aí, das canetas, né? Que ele falou. Pronto, vai ter o vídeo aí, se vocês quiserem, vai aparecer aí para vocês verem. E é isso, eu agradeço a vocês que ficaram até aqui, porque as pessoas que ficam até aí, né? É porque viram o vídeo todo. E eu preciso muito das horas, né? Horas para o canal ser monetizado, eu preciso muito das horas. As pessoas que verem o vídeo até o final ajudam nas horas, né? No acúmulo de horas para eu chegar às 4.000 horas, né? Ainda falta 1.800 horas, é muita coisa ainda para monetizar o canal, né? É uma meta que a gente está tentando chegar. É uma luta, mas a gente vai chegando lá aos poucos, né? E é isso, eu agradeço a vocês ficarem até aí. Vai aparecer os vídeos aí que eu falei. E até o próximo vídeo